para dar definição nisso, tá? Houve-se nas suas diversas ocupações com tanta caridade, inteligência, tino prático, dedicação e zelo, que ao tratar-se de fundar a missa e a missão do Brasil, o seu nome se apresentou como capaz de tão grande empreendimento. Em 1549 veio na comitiva de Tomé de Souza o primeiro governador-geral. Governador é bispo. E aqui já deixa bem claro que ele veio aqui, ó, houve-se nas suas diversas ocupações com tanta caridade, inteligência, tino prático, dedicado e zelo ao tratar-se de fundar a missão do Brasil, ou missa. Então aqui ele já prova que ele veio para maquiar, tá bom? Tudo bem? Vamos dar continuidade na história. Governador geral, chefiando o primeiro grupo de religiosos encarregado na catequise dos índios. Religiosos é aquelas pessoas fanáticas, sabe? Eles são céticos. Religiosos é aquelas pessoas que veneram, tá? Que sim, que vão lá e juram a bandeira, tá bom? Esses são os religiosos, tá bom? Que juram, ó, religiosos encarregados na catequise dos originários. Sua missão prolongou-se por mais tempo a estruturar-se essa obra da unidade brasileira. Foi o primeiro que se insurgiu contra o cativeiro, insurgiu contra a mentira, a verdade. Eles deixaram cativos, tá? Muitos cativos. Surgiu-se contra o cativeiro dos originários e os escravos africanos. Escravatura africana. Solicitou aos seus superiores, que é o rei, o papado lá de Roma, tá? Juntamente com suas facções que veio Portugal, tá? Que veio os que mais estavam preparados para a guerra naquela época, tá bom? Solicitou-se aos seus superiores e enviou o envio de Portugal de órfãos, o envio de Portugal de órfãos e mulheres para povoarem e casarem no Brasil. Permaneceu alguns tempos na Bahia, onde já juntou e fez a fundação da cidade de Salvador em 29 de 3 de 1549. Ele celebrou a sua primeira missa no novo continente. Tá? O que é missa e missão? Tá? Missa, significado de missa, celebração da Eucaristia da Igreja Católica. Segundo, a Eucaristia é o poder da lei eclesiástica, tá? Segundo a doutrina católica, cada missa é um sacrifício verdadeiro no qual Cristo ressuscitou, ressuscitando está presente corporalmente no altar, como uma vítima que é oferecida a outra vez pela igreja, oferecida como uma vítima que é oferecida outra vez pela igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade. Missão, substantivo de missão, feminino. Tarefa que deve ser feita por alguém, amando de outra pessoa, encargo, incubiciais, cumprir uma missão, conjunto das pessoas que receberão essa tarefa ou encargo, aquilo que se deve fazer, cumprir obrigação, política, função temporária e determinada de qual o governo encarrega um agente especial, missão científica.
série de pregações para instituições dos fiéis ou para a conversão dos grupos, dirigir uma missão, estabelecimento de missionário. Etimologia, origem da palavra missão, do latim mission, omnis, né? Agora eu vou trazer um pouco aqui da história, tá? Do que foi falado, tá? A primeira missa que foi feita foi para começar a dar ordem ao povo, tá bom? Em cima das leis eclesiásticas que veio, tá? Então, isso seria bom que a gente pudesse ver e ter noção, tá bom? Que nós fomos enganados, que eles colocaram essas formas desse Deus como que ia vir cuidar, tomar conta, que não. Ele veio para estabelecer a ordem tá aí, tá clara, né? Tá explícita, né? A primeira missa em missão no Brasil foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade, o bispo português, no dia 26 de abril de 1500. Tá bom? Vamos lá. Foi um marco para o início da história do Brasil e descrita por Pero Vaz de Caminha em carta a El Rei Dom Manuel, que enviou ao rei de Portugal Dom Manuel II, ou melhor, minto, primeiro, em 1469 a 1521. Data conta da chegada ao Brasil. Isso é mentira, nós sabemos que é de 1400 para trás, tá? 1435 eles já estavam fazendo muitos massacres e muitas guerras. Tá? Data contada da chegada ao Brasil. Então, Ilha de Veracruz, pela armada de Pedro Álvares Cabral, que se dirigia à Índia. Aqui é Pindorama, não tem nada a ver. Participaram da missa os portugueses que faziam parte da expedição, cuja maioria era composto por marinheiro. Cabral e Caminha também estavam presentes. Pera Voz de Caminha fez este relato interessante. Ao domingo de Pascuala, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação. Naquele ilhéu, mandou a todos os capitões que se apresentassem nos batais e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéus armar uma esperável e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali, com todos nós, outra vez dizer missa. E ali com todos nós, outra vez, fez dizer missa, tá? Era o que ia ser teologado para que se houvesse uma missa, tá bom? E ali com todos nós, outra vez dizer missa, ao qual foi dito pelo padre Frei Henrique, em voz anteada e oficiada com aquela mesma voz, pelos outros padres e sacerdotes que todos eram ali, a qual missa, segundo o meu parecer, foi enviada por todos, com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, ao qual esteve sempre levantada
da parte do Evangelho, reeducar. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos, lançando-os por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa, pregação da história do Evangelho, ao fim do qual é o Evangelho? O ensinamento. Ao fim do qual tratou da nossa vinda. Se vocês for prestar atenção aqui, é aquelas partes que Jesus pregou na areia, tá? Agora vocês vão entender coisas que poucas pessoas conseguem entender. Aqui vai falar agora sobre Pentecostes, tá bom? E poucos vão ser aquelas pessoas que vão conseguir entender isso. Porque faz muito sentido e quem sabe o que eu estou falando. Ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento dessa terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cujo obediência viemos, ao qual foi muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos a missa e a pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, ao qual andavam folgado. E olhando-nos, sentaram-se depois de acabar a missa. Olha o Pentecostes aí. Assentados todos no chão, assentados nós à pregação. Levantaram-se muitos deles, não foi assim que fizeram? Trajando couro ou bisano, e começaram a saltar e dançar um pedaço. Isso é o tal do Pentecostes, que quando desceu o Espírito Santo, eles começaram a falar em língua, a dançar, a saltar, todos no mesmo, cada um no seu idioma, mas não foi isso? Aparentemente, alguns originários acompanharam pacificamente a missa católica, parecendo copiar os movimentos feitos pelos portugueses, como a de se sentar, um gesto de educação, como eles fazem hoje num culto. Por que sentar? Porque você sentado, você vai estar confortável e a pessoa que vai estar falando vai estar te ensinando. Este fato fez com que Caminha concluísse que a futura conversa dos nativos ao catolicismo seria uma missão fácil e tranquila, porque muitos originários já tinham se entregado. E tem uma parte aqui que fala que ele veio de Belém, não foi? Quem veio de Belém? O Emanuel, o enviado, não é? Nos dias seguintes, os portugueses trataram de mostrar para os índios o respeito que tinham com a cruz. Isso é o que? Evangelho, ensinar. Se ajoelharam um por um e beijaram. Alguns índios fizeram o mesmo gesto. Alguns índios gentios fizeram o mesmo gesto. O que fez com que fossem considerados inocentes e fáceis de evangelizar. Vaz de caminho pode ainda parar, vaz de caminho pede ainda perdão para o rei que venha logo, e o clérigo para o batizá-los, a fim de conhecer mais sobre a fé deles.
Quem sabe dessas infantes visitantes guardaram tão profunda impressão do que ali observaram, e ainda um dia virão por eles atraídos fazer parte dessa nossa comunhão nacional. O dia é ainda marcado como feriado em Portugal, no município de Belmonte, terra natal de Cabral. A cruz usada na missão está exposta no Tesouro Museu de Sá de Braga, tendo sido usado na missão e na missa de inauguração da cidade de Brasília. Aí tem uma passagem que fala bem assim, ó. Lucas 19, do versículo 26 e 27. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, aquele que está se doando. Mas ao que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado a vida. No 27. E quanto àqueles meus inimigos, que somos nós, que estamos revelando essa mentira, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então fica para vocês aí a reflexão, tá bom? Dando definição aqui, permaneceu algum tempo na Bahia, onde ajudou a fundar a cidade de Salvador em 29 de 3 de 1549 e celebrou sua primeira missa no Novo Mundo. Né, um novo mundo que eles vieram e realmente eles formaram um novo mundo, eles conseguiram o que eles queriam, claramente isso. Tá? Dando para muitos donatários o título que na organização colonial portuguesa era dado a pessoas a quem era concedida o donatário de uma determinação territorial. Em 1549, no dia 29 de março, uma frota de colônios portugueses chegou pela ponta do Pardão, chefiada por Tomé de Souza, e comitiva em 6 embarcações, 3 nuas, 2 caravelas e uma bargatim, com ordens do rei de Portugal de fundar uma cidade, fortaleza, chamada de Salvador. Nasceu assim a cidade de Salvador, já capital, sem nunca ter sido província, e foi por muitos anos a maior cidade das Américas, Salvador, aquele que salvou, né? E rapidamente se tornou um importante centro de indústria de açúcar e de comércio de escravos e fora outras coisas, que até hoje é. Se tornou uma ponta de entrada para os holandeses e judeus, que a maioria dos judeus a maioria dos judeus migraram para a Bahia, espalhando sua cultura ao longo dos suas colônias. Além a primeira sinagoga na América, a Sinagoga Causo, Israel, foi erguida nas proximidades de Recife, em 1636. Salvador foi, no entanto, principalmente influenciada pela catolicismo, se tornando
A primeira sede do Bispado Católico do Brasil em 1552. Ainda é um centro do catolicismo brasileiro em 1583. Em 1600, pessoas que resistiam na cidade carecem de fontes e ao longo dos anos cresceu rapidamente com uma das maiores cidades do Novo Mundo, superando qualquer cidade. Então, Salvador ele veio para salvar, tá bom? Tá bem claro aqui, pessoal, que Salvador ele veio para salvar somente a Europa, tá? Porque nós continuamos colonos, continuamos sendo escravos, tá bom? Se encontrando, conhecendo, se curando, renascendo, ajudando, recebendo, ensinando e aprendendo, porque acabou, porque você procura aqui. Ô índio branco, como você chegou aqui? Não importa mais o que tu pensa, agora já não dá mais pra